Então, para os pais da igreja, especialmente para Orígenes e para Agostinho, a escritura ela é como um grande oceano, né? Com diferentes profundidades e com diferentes capacidades de mergulho. O sentido literal seria aquele sentido onde todos conseguem acessar, enquanto os sentidos mais profundos requerem uma maior maturidade espiritual e de Deus e conhecimento teológico. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Pausa para Teologia. Hoje nós vamos explorar um tema fascinante da hermenêutica bíblica que tem raízes profundas na história da interpretação cristã, que é o sentido quádruplo das Escrituras. De novo, a gente vai voltar aí para a patrística ou para os pais da igreja para falar sobre esse sentido quádruplo das Escrituras. Só para deixar algo ciente aqui, eu sou evangélico, mas mesmo sendo evangélico, eu reconheço que a gente precisa estudar a história da interpretação, a fim de conhecer como a Bíblia foi interpretada ao longo dos tempos. Eu falo isso porque o último vídeo que eu fiz, que eu falei sobre os pais da igreja, colocar lá no comentário, me tornei católico. Como se a gente estudasse a interpretação do texto bíblico, isso fosse fazer com que a gente abdicasse daquilo que a gente crê. Pelo contrário, a gente estuda aquilo que veio antes justamente para poder, de forma criteriosa, analisar e ver aquilo que é bom daquilo que não é tão bom. Então, a gente está numa série de vídeos aí sobre a interpretação do texto bíblico. A gente está lá na patrística, a gente vai passar pela época medieval, pela pré-reforma, pela reforma, pelo iluminismo, pelas interpretações mais contemporâneas do século XXI. Então a ideia é que a gente percorra todo esse caminho aí por meio dos vídeos falando sobre a interpretação do texto bíblico. Então vamos falar hoje sobre o sentido quádruplo das Escrituras. Mas antes da gente começar a falar sobre o sentido quádruplo das Escrituras, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para receber mais vídeos como esse e poder crescer aí no conhecimento acerca da Bíblia, que eu tenho certeza que é aí o seu desejo. Então você já se perguntou como que os primeiros cristãos eles interpretavam as Escrituras, passagens mais difíceis? Até hoje, quando a gente lê os textos do Antigo Testamento, muitos textos a gente se pergunta como que a gente interpreta, como que a gente interpreta uma genealogia, como que a gente interpreta hoje o Gênesis. O Gênesis é um mito, a gente é uma história real, criação, ali é uma luta de cosmogonias ou é uma história literal de 7 dias. Percebe que quando a gente vai para as Escrituras, a gente precisa decidir como que a gente vai interpretar esse texto bíblico. Não foi diferente com os pais da igreja. E foi cunhado, então, 4 tipos de interpretações, 4 tipos de interpretação que falam um pouquinho sobre como esses pais da igreja interpretavam o texto bíblico. Então, essas perguntas nos conduzem justamente ao método interpretativo que moldou profundamente a compreensão da Bíblia cristã e da Bíblia durante séculos. E até um lema que foi cunhado, que é litera gesto sect quida credas alegoria, morales quida agas cotendas anagogia, que fala sobre a interpretação literal, a interpretação alegórica, a interpretação moral e a interpretação anagógica. Então esse termo, essa expressão em latim, ela foi cunhada por Cassiano. Ele vai falar sobre esses 4 tipos de interpretação, ou cunhar isso depois ali do século V, século VI, como a gente vai ver. Então essa máxima latina medieval resume o que a gente vai falar hoje, que é a letra, o literal ensina fatos, a alegoria, o que a gente deve crer, o moral, o que a gente deve fazer, e a anagogia, o que a gente deve esperar. Então o método de interpretação, conhecido como o sentido quádruplo das Escrituras, propõe justamente que o texto bíblico ele pode ser compreendido em 4 níveis distintos e também complementares, que é o nível literal, o nível alegórico, o nível moral e o nível anagógico. E foi desenvolvido pelos pais da igreja, que são aqueles primeiros teólogos ali dos primeiros séculos, e sistematizado aí ao longo principalmente da época medieval, que a Bíblia é lida muito por meio dessa influência, dessa exegese quádrupla, o sentido quádruplo das Escrituras. Mas a gente vai ver qual que é a relevância disso para a gente hoje, como
protestantes ou evangélicos, como que a gente olha ainda para esse tipo de leitura, né, do sentido quádruplo? Será que tem alguma validade? Será que a gente consegue aprender alguma coisa a partir do princípio da sola escritura, né? Como que a sola escritura depõe contra ou não contra esse tipo de interpretação. Então vamos lá primeiro para uma contextualização mais histórica aí e teológica desse sentido quádruplo das escrituras. Então, para a gente compreender o sentido quádruplo das escrituras, a gente precisa retornar às raízes históricas e teológicas de como foi criado ou cunhado o termo, né? A prática por buscar sentidos além do literal nos textos bíblicos tem a sua raiz lá nos primeiros séculos da igreja, mas também é influenciado por outras correntes, como correntes judaicas helenísticas, até escritos como de Filho de Alexandria, que tentava harmonizar o Antigo Testamento com a filosofia grega a partir de uma interpretação mais alegórica das Escrituras, né? Então a interpretação bíblica, dentro do contexto da igreja dos primeiros séculos, desenvolve gradualmente essa compreensão dos sentidos múltiplos das Escrituras. No entanto, o verdadeiro sistematizador oficial dessa abordagem, ou uma abordagem de múltiplos sentidos, foi a Orígenes da Alexandria, ali no século III. Orígenes, né, que viveu ali no século III, é frequentemente reconhecido como o primeiro a propor 3 níveis de interpretação de significado no texto bíblico, sendo o primeiro nível o nível literal ou somático, que tem a ver com o corpo, né, que seria o mais literal. O segundo nível seria o nível moral ou psíquico, já é o nível que fala com a alma da pessoa. E o terceiro nível seria o nível espiritual, pneumático, que tem a ver já com a relação com o próprio espírito. Então essa relação tripartite, ela refletia a visão antropológica, né, do próprio Orígenes acerca do corpo humano, composto então de corpo, alma e espírito, com base em alguns textos bíblicos, como por exemplo 1 Tessalonicenses 5, 23. Assim, para Orígenes, o ser humano é dividido em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E assim também a interpretação do texto bíblico deveria alcançar essas 3 partes do ser humano. No entanto, foi lá no século V, como já foi dito, que Cassiano expandiu esse sistema, estabelecendo explicitamente esses 4 sentidos da escritura, né? Conhecido aí como a quadriga, né? Os 4 sentidos da escritura. Então Cassiano, ele expressou poeticamente a formulação latina, que já foi dita aqui, como uma forma, né, de se interpretar as escrituras a partir dessas 4 alegorias, ou esse sentido quádruplo da própria escritura. E foi durante a Idade Média, especialmente a partir do século XIII, que essa doutrina se consolida ainda mais e que esse se torna o modelo, né, dominante da interpretação bíblica, ainda que comece lá no segundo, terceiro século, é estabelecido por Cassiano no quinto século, é lá depois na igreja medieval que, então, de fato, esse tipo de interpretação ela se torna a interpretação mais dominante das escrituras. Então, o desenvolvimento do sentido quádruplo das escrituras, ela não vai acontecer no vácuo, ele acontece dentro de um contexto. E 3 elementos são importantes para se entender esse contexto do desenvolvimento desse sentido quádruplo. O primeiro contexto é a influência do platonismo, especialmente através de filósofos cristãos como Orígenes, que adotaram então essa distinção platônica entre o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Esses 2 mundos. Assim como o Platão via o mundo material como a sombra das realidades ideais, os intérpretes cristãos também veem o texto literal da Bíblia como sombra das realidades espirituais mais profundas. E daí entra então as interpretações mais alegóricas do texto bíblico. Segundo, além dessa questão da influência do platonismo, a gente pode falar também a necessidade de resolver o problema do Antigo Testamento para o cristão. Como que a gente continua lendo o Antigo Testamento? Qual é a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento?
Então, como os seguidores de Cristo deveriam interpretar textos que pareciam tão distantes, né, obscuros e até mesmo contrários à própria mensagem de Cristo ou de Jesus. Então, a interpretação alegórica, ela permitia então encontrar o próprio Cristo pré-figurado, mas principalmente por trás de uma forma espiritual destes textos do Antigo Testamento. E terceiro, também surge a compreensão patrística da Escritura como inspirada divinamente em cada palavra e, portanto, cada palavra deveria ter uma camada de significado além do seu sentido imediato, tendo assim um sentido que vai além do próprio sentido, além da própria literalidade do texto, né? Como afirma Agostinho, né? E é interessante que estava assistindo agora, né, o Habemus Papa aí, o novo Papa foi declarado, né? Ele vem dessa linhagem agostiniana. Então, como afirma o Agostinho, o Novo Testamento ele está oculto no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. Então a gente percebe uma continuidade, né? O Novo Testamento oculto no Antigo e o Antigo revelado no Novo. Então, dentro desse contexto, o método quádruplo emerge como uma ferramenta hermenêutica de interpretação que permite intérpretes cristãos extrair essa riqueza multifacetada do texto bíblico, mantendo-se assim fiéis tanto à tradição, mas também respondendo aos desafios teológicos de cada época. Então a gente vai lá agora explorar um pouco mais sobre esses 4 sentidos. Depois a gente vai falar de alguns problemas desses 4 sentidos e também tentar trabalhar a partir de uma visão mais protestante evangelical, como que a gente pode compreender esse sentido quádruplo para a nossa leitura da Bíblia ainda hoje. Então, primeiro, vamos lá. Vamos explorar detalhadamente aí esses 4 sentidos das Escrituras, conforme era crido, tanto na época patrística quanto na tradição medieval. Então, o primeiro sentido é o sentido que a gente chama de literal ou sentido histórico. E o sentido literal refere-se justamente ao significado direto e imediato do texto, conforme expresso pelo autor bíblico. É o sentido fundacional que serve de base para todos os outros 3 sentidos. Esse sentido considera o texto no seu contexto histórico e no seu contexto cultural, buscando compreender o que o autor humano intentou comunicar aos seus leitores originais. Então ele se preocupa com eventos reais, pessoas históricas, o significado da palavra no seu uso comum dentro do seu próprio contexto. Então o sentido literal não deve ser confundido com um literalismo rígido. Então os pais da igreja, eles reconheciam que o texto bíblico utiliza diversos gêneros literários, como a narrativa histórica, a poesia, a parábola, o texto apocalíptico, e que cada um deve ser interpretado de acordo com as suas próprias regras. Mas, como Jerônimo mesmo afirma, o sentido literal é como um cimento que dá a base para um edifício de interpretação. Ou seja, sem uma base sólida, o sentido literal, os outros sentidos perdem a sua consistência e podem degenerar em tipos de interpretação arbitrárias. E por isso, Orígenes, embora seja conhecido por sua interpretação alegórica do texto bíblico, reconhecia também a importância do sentido literal. Foi ele mesmo que disse o seguinte: dissemos tudo isso para mostrar a finalidade fixada pelo poder divino que nos deu as Santas Escrituras. Não é compreender apenas o que a letra apresenta, pois às vezes o que é tomado à letra não é verdade e chega a ser incoerente e impossível, mas que certas coisas foram entretecidas no trama da história que aconteceu e da legislação que é útil em seu sentido literal. Então, por exemplo, quando a gente lê o texto da travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo, o sentido literal informa o quê? Informa sobre esse evento real histórico. A libertação dos israelitas da escravidão do Egito através desse ato miraculoso de Deus. Então, este evento é compreendido a partir do seu contexto histórico, como o povo atravessando o Mar Vermelho. Contexto histórico. O segundo é o sentido alegórico, né? E alguns aí
trabalham a ideia tipológica, embora há uma diferenciação aí entre uma alegoria que busca o sentido espiritual por trás do texto e o sentido tipológico que busca Cristo, né, como o antítipo do tipo que está acontecendo no Antigo Testamento. A gente vai colocar os dois aqui na mesmo tipo de leitura, entendendo que é um tipo de leitura espiritual, procura algo atrás do texto, seja Cristo ou seja no seu sentido espiritual. Então, o sentido alegórico, ele busca identificar justamente não só como eventos apontam para Cristo de forma espiritual, mas o que esse texto nos ensina a crer, qual é a realidade espiritual por trás do texto que nós lemos. Então, a interpretação alegórica não deve ser uma imposição arbitrária de significados estranhos ao texto bíblico, mas uma leitura à luz da revelação do próprio Cristo. Como o próprio Colossenses 2,17 diz, as prescrições da lei são sombras das coisas que haviam de vir. Então, o próprio Jesus utiliza esse método quando, após a sua ressurreição, ele começa lá com o Moisés e com os profetas e explica como todas as coisas se cumprem nele, né, em Cristo Jesus. Então, na tradição patrística, a alegoria não substitui o sentido literal, mas complementa, revela conexões entre os dois testamentos, mas principalmente revela o sentido espiritual por trás do texto. Então, retomando o exemplo aqui do Mar Vermelho, lá em 1 Coríntios 10:2, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre aqueles que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, prefigurando justamente o batismo cristão, daqueles que seriam batizados em Cristo Jesus, onde o Cristo passa da escravidão lá do Egito, né, do pecado, para a liberdade, para a terra prometida em Cristo Jesus. Então, o primeiro sentido é o sentido literal, o segundo é o sentido alegórico do texto. O terceiro sentido é o sentido moral. Como eu devo me comportar a partir da leitura desse texto? Então, se refere justamente a essas implicações éticas e comportamentais que derivam da minha leitura do texto bíblico. Pergunta que esse tipo de interpretação responde é justamente a pergunta de como eu devo me comportar. Qual é a ética por trás que esse texto traz? Qual é o modo de vida que esse texto me apresenta? Então, não se trata apenas de uma lista de moral, de regras que devem ser obedecidas, mas ações que o texto produz no seu leitor. Então, no sentido moral, as narrativas bíblicas se tornam modelos para como o cristão deve se comportar. Os personagens bíblicos, por exemplo, com suas virtudes e falhas, tornam-se exemplos a serem seguidos ou evitados. As provações e vitórias do povo do Egito, do Antigo Testamento, se tornam paradigmas de como a gente deve enfrentar as nossas lutas espirituais. Aqui ainda, continuando no exemplo do Mar Vermelho, o sentido moral desse texto nos ensina que Deus libertou Israel da escravidão e que também a gente deve ser libertado das nossas escravidões do próprio pecado na nossa vida. E isso nos faz ter então o modelo de uma vida de liberdade e de uma coragem e obediência diante de Cristo Jesus. O sentido anagógico, também chamado de sentido escatológico do próprio texto bíblico. E aqui o sentido anagógico, também chamado de escatológico, refere-se justamente a essa dimensão futura, a dimensão da esperança, o que o texto bíblico produz, ou como ele nos lança a esperança. A palavra anagogia aqui vem do grego, quer dizer elevar-se ou subir. Então indica justamente quando a nossa mente é levada para essa realidade última e celestial, né, daquilo que Deus preparou para a gente. Então esse sentido responde à pergunta: para onde eu estou sendo conduzido escatologicamente? Nos orienta justamente para essa esperança escatológica que culmina na consumação final do reino de Deus. O sentido escatológico, então, as realidades terrenas são apenas sombras das realidades espirituais ou celestiais que o texto bíblico traz.
Um exemplo poderia ser a cidade de Jerusalém. Literalmente é uma cidade, mas que também se torna na Bíblia o símbolo da igreja ou até dessa nova morada aonde a igreja irá no fim dos tempos, né? Descrita lá em Apocalipse 21 e 22 como essa cidade de Deus, a Nova Jerusalém. O que é importante verificar é que para os leitores dos primeiros séculos, esses quatro sentidos, eles não são independentes, eles são uma unidade orgânica. Então, por exemplo, Cassiano usava a metáfora de um edifício, onde ele falava que o sentido literal é o fundamento desse edifício. O alegórico seriam as paredes. O moral é a decoração interior. E o anagógico seria o telhado que completa a própria estrutura. Ou seja, existe, embora haja distinção, é impossível que se haja a separação do próprio edifício, porque esses quatro sentidos estão interconectados no próprio texto um com o outro. Eu acho que o grande problema que a gente tem, e aqui já me apressando para falar dos problemas, é talvez procurar compreender em todo o texto bíblico esses quatro sentidos. Como todo texto bíblico precisa ter um sentido anagógico, todo texto bíblico precisa ter um sentido moral. Embora essa seja uma possibilidade, eu acho que há um perigo aí de forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Nessa interdependência, o sentido literal é a base necessária para todos os outros três sentidos e revela o sentido pretendido pelo próprio Deus. Então, para os pais da igreja, especialmente para Orígenes, para Agostinho, a escritura ela é como um grande oceano, com diferentes profundidades e com diferentes capacidades de mergulho. O sentido literal seria aquele sentido onde todos conseguem acessar, enquanto os sentidos mais profundos requerem uma maior maturidade espiritual e de Deus e conhecimento teológico. Então é como se fossem sentidos que é colocado para pessoas específicas. Mas vamos para o que interessa. Como que a Reforma olhava para a interpretação quádrupla das Escrituras? Esses quatro sentidos aí da Escritura. Por exemplo, reformadores como Martinho Lutero e João Calvino apresentaram críticas significativas ao método quádruplo da interpretação das Escrituras, especialmente a forma com que esse método havia sido abusado durante a Idade Média tardia. Então, a ênfase justamente de Lutero foi na primazia do sentido literal, O sentido literal deve ter primazia na interpretação do texto bíblico. Então, Lutero argumentava que esse método, quando mal aplicado, poderia obscurecer justamente o sentido claro das Escrituras e permitir interpretações que fossem arbitrárias e que manifestassem contra a própria intenção do texto. Então, Lutero rejeita a ideia de que cada passagem necessariamente tinha um sentido quádruplo. Pode ser que algumas passagens você consegue encontrar os quatro sentidos pretendidos, mas achar em todo o texto um sentido quádruplo poderia incorrer, e certamente incorreria em forçar o texto a dizer aquilo que o texto não diz e ir além da própria interpretação simples, às vezes, do texto ali. Então, Lutero ele cunha uma frase bem elucidativa, que ele diz: a Scriptura sui ipsius interpres. Então, a Escritura é a sua própria intérprete. A Escritura interpreta a si mesma, enfatizando que o texto bíblico possui clareza suficiente para ser compreendido a partir do seu sentido próprio, sem a necessidade de se elaborar sistemas de múltiplos sentidos que poderiam introduzir significados estranhos ao texto bíblico. Então, uma primeira crítica que se pode fazer a esse tipo de método é a crítica do abuso excessivo do alegorismo. Ou seja, justamente a gente rejeitar todo tipo de interpretação forçada que vai para as Escrituras sempre buscando seu sentido espiritual
e olhar às vezes para alguns textos que tinham sentido literal, um sentido moral, e tentar espiritualizar o texto. Então, um problema que a gente pode encontrar no uso abusivo das alegorias é justamente encontrar ou colocar no texto sentidos estranhos que não pertencem ao próprio texto, quando esse tipo de interpretação ela é feita de uma forma irresponsável e excessiva. Calvino, por exemplo, nos seus comentários, ele frequentemente criticava essas interpretações alegóricas que considerava como estranhosas, como sem fundamento no próprio texto bíblico. O que o texto diz? Como esse texto se aplica para hoje? Se a gente não consegue fazer essa relação, a gente pode forçar o texto a dizer algo que ele não diz para a gente hoje, e até trazer um sentido espiritual ao texto que o texto não possui. Uma segunda preocupação também dos reformadores era a preocupação com a própria autoridade das escrituras, entendendo que a escritura é suficiente para trazer em si, no seu o sentido pretendido. Se qualquer passagem pudesse ser alegorizada, espiritualizada, de acordo com a preferência do próprio intérprete, como que a Bíblia ela poderia funcionar como uma norma objetiva de fé e prática, né? Sendo que ela estava sujeita a muitos tipos de interpretação, para cada cabeça um intérprete, para cada cabeça uma alegoria. Então, para os reformadores, principalmente o princípio da sola escritura, exigia um método de interpretação que respeitasse o sentido original pretendido no texto e que não subordinasse o significado a tradições anteriores ou posteriores ao próprio texto bíblico, que viria colocar talvez um sentido não pretendido no próprio texto, distorcendo o seu sentido. Então a crítica protestante não levou ao abandono total desse tipo de interpretação espiritual, mas uma ressignificação interpretativa, uma ressignificação hermenêutica de como se lê o texto a partir de Cristo. Eu acho que o grande pilar do solos Cristo, somente Cristo, nos traz um olhar para as Escrituras a partir de como a Escritura revela Cristo por meio do seu texto, onde o significado espiritual ele deve emergir do pretendido do texto e não simplesmente forçar. E isso como algo produzido pelo próprio Espírito Santo, intencionado pelo próprio Espírito Santo no seu texto. Então essa abordagem reformada preserva muitos insights valiosos do método quádruplo das Escrituras, mas principalmente reforça a necessidade de buscar o sentido pretendido do texto e como Cristo pode ser visto nesse texto, né? Ter essa visão cristocêntrica e uma aplicação para o cotidiano da vida cristã, tentando evitar excessos, principalmente com o sentido alegórico do próprio texto. A gente caminha para o final do nosso vídeo e é interessante ressaltar que nos últimos anos existe um renovado interesse aí principalmente de teólogos e estudiosos evangélicos no método interpretativo que era aplicado pelos pais da igreja e pela tradição medieval. Não representa o abandono dos princípios protestantes fundamentais. Ou seja, não é porque que eu estou, como eu disse no começo, não é porque eu estou estudando a história interpretativa e de como a Bíblia foi interpretada que eu estou abandonando os princípios protestantes da minha fé evangelical, né, que precisa ser resguardada. Não, conhecendo a história, eu consigo justamente me basear e criticar métodos que foram excessivos e como esses métodos também podem contribuir para a minha própria leitura do próprio texto bíblico. Então a gente tem teólogos como Kevin Van Hooser, Hans Boersma, Craig Carter e outros que têm justamente, embora criticam os excessos da alegoria, também entendem que existe um valor em recuperar aspectos da interpretação patrística do próprio texto bíblico. Isso porque esses estudiosos reconhecem que esses pais da igreja, longe de serem intérpretes ingênuos ou arbitrários, possuíam também uma sensibilidade e uma profundidade na sua teologia das Escrituras. E também estavam próximos
ao próprio advento, né, do surgimento do cânone bíblico. Então a abordagem patrística pode oferecer para a gente hoje também alguns benefícios ou algumas contribuições para a forma com que a gente pode interpretar o texto bíblico. Então, o desafio para a gente hoje evangélico não é simplesmente copiar e colar esse método na sua forma patrística ou medieval, mas é justamente desenvolver uma mentalidade crítica que vai incorporar as melhores intuições dos pais da igreja para que a gente possa interpretar o texto de uma forma melhor. Então, algumas coisas que a gente continua ainda olhando para o texto da mesma forma que os pais da igreja olharam e também incorporando algumas críticas da reforma. Primeiro, o sentido literal. É o sentido compreendido, o significado histórico, literal do texto, o significado do gênero literário. Então isso permanece fundamental e serve como controle para as nossas interpretações do texto bíblico. Segundo, a tipologia bíblica, ou seja, baseado nas escrituras, na relação entre Antigo e Novo Testamento, como que eventos, pessoas do Antigo Testamento prefiguram o exemplo de Cristo, a pessoa de Cristo, o evento do próprio Cristo. A tipologia nos ajuda a interpretação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A aplicação moral espiritual do texto. De fato, a gente pode entender que alguns textos possuem sim uma implicação moral clara, uma implicação espiritual clara, mas sem a necessidade de impor a todo o texto uma aplicação moral ou espiritual. Quarto, a dimensão escatológica das Escrituras, ou seja, como o texto aponta para o reino de Deus, para aquilo que Deus pretende fazer no fim dos tempos. O que esse texto revela sobre o que Deus quer fazer com o seu povo. Então esses são princípios que nos ajudam a compreender a partir de uma ótica patrística o texto bíblico. E aí a reforma também nos ajuda a entender que toda a interpretação precisa ser avaliada a partir da própria Bíblia, porque a Bíblia é intérprete de si mesma e é suficiente na sua autoridade. Isso aqui é um exemplo prático de como a gente aplica esses sentidos ao texto. Salmos 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente entende no seu sentido literal que é a expressão justamente da confiança em Deus como um pastor e provedor pessoal. Então esse é o sentido literal do texto. Qual é o seu sentido tipológico? Esse bom pastor aponta para o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, João 10, que é o próprio Jesus. Qual é o seu sentido moral? Esse texto nos ensina a viver na dependência, obediência e confiança nesse bom pastor, seguindo as suas orientações. Qual é o seu sentido escatológico, anagógico? É a promessa que em Deus todos seremos reunidos e teremos uma comunhão eterna, habitando na casa do Senhor, por meio da sua proteção para todos sempre. Percebe, olhamos para um texto, Salmos 23, encontramos nesse texto esses sentidos que surgem a partir do texto ou do sentido pretendido pelo próprio autor. E aí, então para a gente finalizar, como que essa tradição pode enriquecer a nossa própria leitura do texto bíblico? Quais as implicações práticas que podemos extrair para a gente hoje, para enriquecer a nossa forma de ler o texto bíblico? Primeiro, o sentido quádruplo nos lembra que a leitura da Bíblia não é uma atividade meramente acadêmica ou intelectual, mas ela também é uma jornada espiritual. E que um texto também pode ser polissêmico. E podemos encontrar vários sentidos a partir de um sentido pretendido pelo texto. Eu acho que o grande problema é quando a gente encontra sentidos que fogem do sentido pretendido pelo o próprio autor, porque todo tipo de interpretação é uma aproximação nossa daquilo que o autor quis dizer no próprio texto a partir do próprio Espírito Santo, mas a partir do estudo do próprio texto bíblico. Então, quando a gente se aproxima das Escrituras, a gente é convidado a compreender não apenas o seu sentido literal, mas também encontrar Cristo, entender como que a gente é transformado moralmente, como que aquele texto aponta para a nossa esperança escatológica do reino vindouro, daquilo que Deus tem. Isso nos ajuda a ter um olhar mais holístico do próprio texto bíblico, como a gente enxergou
aqui hoje. Então o que é importante a gente dizer? Que a gente não está aqui defendendo ou enfatizando o retorno a práticas exegéticas medievais ou da patrística, mas propondo justamente uma hermenêutica evangélica enriquecida, mas que mantém o seu compromisso tanto com a sola escritura, que somente a escritura interpreta a si mesma, né, e que a escritura é suficiente, mas reconhecendo a tradição interpretativa que veio antes. Como essa tradição interpretativa pode beneficiar a nossa própria forma de enxergar o texto. O sentido quádruplo das escrituras, assim, quando aplicado adequadamente, subordinado ao sentido literal, aos princípios da sola escritura, pode contribuir para uma compreensão mais profunda do texto bíblico. Uma compreensão não apenas que informa a mente, mas que também transforma o coração e a própria vida do crente, orientando-os justamente para essa esperança escatológica que nós temos do reino vindouro e da consumação do próprio reino de Deus. Então, essa abordagem nos convida a ler a Bíblia tanto com rigor histórico, literário, mas também respeitando o sentido literal, com um foco escatológico, entendendo o seu sentido moral, né, e aquilo que é pretendido pelo próprio texto, né? Então eu convido aí, talvez, a gente, quando lê a Bíblia durante essa semana, se perguntar qual que é o sentido histórico pretendido. Será que esse texto nos convida a mudar a nossa ação? Como que esse texto nos convida a mudar o nosso comportamento? Como que Cristo se revela a partir da leitura desse texto? Existe um sentido espiritual pretendido para esse texto? O que esse texto revela acerca do reino de Deus, ou acerca da esperança que a gente tem no reino de Deus? E a gente vai finalizando por aqui esse vídeo do Pausa para Teologia. E eu peço a você, se você curtiu esse vídeo, que você se inscreva no canal, ative as notificações, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos como esse. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre a interpretação quádrupla das Escrituras, que tanto na época da patrística quanto medieval, né, foi muito importante aí, na forma que a igreja interpretava as Escrituras, e como que a gente enxerga essa interpretação quádrupla a partir do olhar da Reforma, um olhar mais evangelical e protestante.